Ah, tá. E bom dia, galera, tudo bem? Por aqui é mais ou menos 9h30, por aí. Recentemente eu acabei de fazer uma live lá no Instagram, participaram duas pessoas, inclusive eu gostaria de mandar um beijo pro Elton e para as duas que participaram. É, mas eu preferi não publicar a live porque eu queria regravar, até para ficar na horizontal aqui. E para falar um pouco sobre o que eu postei recentemente, né, que é lançar essa vida de influencer, digamos assim. Eu andei pensando, uma coisa que eu venho maturando há algum tempo, né, usar meu Instagram para falar de coisas que eu gosto, de coisas que eu acho que é importante tá fazendo exercício nas redes sociais. E aí eu postei lá o vídeo, recebi os apoios dos amigos, né, de longa data aí. E isso me incentivou. Eu falei, por que não? Por que não fazer essa experimentação? Por que não fazer esse exercício de cidadania política? Que é basicamente sobre isso que eu quero tratar, né? É isso que eu quero levantar, questionamentos, reflexões. Tá crescendo junto aqui, tá colocando esse possível crescimento aqui na rede social, aqui no Instagram. Então, o que basicamente poderia ser? Eu estava pensando em fazer lives semanais, não é? Então, trazer toda semana, fazer uma live, é isso que eu me proponho a fazer, de algum assunto que tenha ressonância com aquilo que eu gosto, né? Que é o exercício cívico, o exercício da política, o exercício da cidadania. Essa ressonância principal com o vínculo que eu tenho com a vida, basicamente, né? Me entender como sujeito histórico, como portador também de poder, e de estar nessa distribuição, redistribuição de poder político, né? E de estar participando da vida em sociedade. Então é basicamente isso. Nesse primeiro momento eu estava pensando em trazer lives sobre uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu venho refletindo faz algum tempo já, que é sobre o webativismo e sobre a organização política a respeito disso. E é basicamente isso. Eu acho que por enquanto vamos experimentando, vamos vendo o que dá, eu vou estudando sobre o assunto, eu vou tentando criar vínculo, conversando com as pessoas que estão a par e que efetivamente estão inseridas nesse contexto de webativismo ou de organização política, de militância, de uma forma mais vívida, até porque sim, eu sou militante, mas eu estou afastado, né? Preferi afastar para estar focado aí em questões da universidade, que esse é outro ponto também. Eu vou fazer tudo isso, mas sem aquela cobrança, sabe? Tem que fazer, tem que... Mas, se não der para fazer, paciência, porque a prioridade da universidade é terminá-la. O meu curso, minha graduação aqui na Unifap, é de Relações Internacionais. Bom, o outro ponto que para mim é de relevância e tem que deixar claro a respeito sobre o meu vínculo e meu parentesco, né, com a família Borges. É uma família importante aqui em Macapá, fala basicamente os Borges que estão inseridos aí no contexto político, que tem seu grau de influência, seu grau de importância, seus louros, seus defeitos na vida política mapaense. Esse vínculo que eu tenho, de fato, não tem nem como negar, até pelo nome, né? Me chamo Gilvan, mas prefiro que me chame de Gil. Gilvan Ferreira Barros Borges. Não tem como negar esse vínculo, principalmente com o principal agente, com o principal autor, não só da família, mas como um dos principais atores aí da política mapaense, um dos cacifes, que é o Gilvan Borges, o Eu Te Amo. E, nesse sentido, me aprofundar que eu não tenho vínculo nenhum de familiaridade política, não é? Eu não tenho essa aproximação política por parte do clã, do bando dos Borges. Inclusive, queria publicamente romper qualquer vínculo que eu já tivesse, qualquer vínculo que eu já tive, que eu tentei já me inserir na família,
E por N motivos, tanto pessoais como o que eles próprios têm, né, principalmente o clã mais específico, o vínculo mais específico com meu pai, que é o Gilvan Borges, não foi para frente. E hoje em dia nem quero que vá para frente. Estou muito bem comigo mesmo. E não pretendo mais depender de ninguém nesse sentido. Nem que eu me veja em demasiado apuros. Já fiz a minha escolha, já fiz a minha parte. Mas além de uma especificidade, né, de relação pessoal, familiar, basicamente também deixar bem claro que já no campo das ideias ou no campo mais de um debate político, a representação do que é e de como se exerce o exercício, né, político por parte do Gilvan Borges, do meu pai, é totalmente avesso ao que eu acredito. Na verdade, são duas coisas absolutamente distintas, assim, que também eu acho que é um dos principais pesos para estar fazendo esse vídeo, para estar explicando essa desvinculação, né? O que eu acredito não é o que está, né? Não é o que eu vejo nesse exercício, porque o exercício do poder político, para mim, ele sempre tem que vir da base, da população, assim, nesse contexto da democracia, né? Então tem que vir de quem entende a realidade, quem constrói os sujeitos históricos que constrói essa realidade e que estão na linha de frente, né? Que são os trabalhadores, que são os estudantes, que tem essa conexão forte ainda com a comunidade em que vivem, com a cidade, com o estado, enfim, com a nação em que vivem, que já não se distanciaram e não se absorveram dentro de um sistema político que se distancia dessa realidade. Então, essa versão é justamente dentro dessa conjuntura de que famílias no poder não ajudam, solapam e distorcem, destroem o avanço da sociedade, assim, porque vai se criando castas, vai se obstruindo os caminhos para quadros que não necessariamente fazem parte dessa família, que podem adentrar os diferentes tipos de partidos com distintas linhas ideológicas, mas que podem fazer realmente uma política séria, uma política boa. E vão obstruindo, vão criando vícios e, enfim, vão criando uma espécie de minha família chegou aqui, a gente vai ficar e é nós por nós e vocês. Não é isso que eu acredito. Família nenhuma tem que estar no poder, família nenhuma tem que ter essa hereditariedade no poder. Se ele teve lá seus louros, logrou, não é? Com sua vontade, com suas habilidades políticas, é uma coisa, mas e seus filhos não necessariamente precisam, porque às vezes nem tem capacidade política para isso. Não precisa estar. Apesar de eu ser filho, eu me vejo como tão distante dessa realidade que eu não me sinto confortável de me posicionar e de me colocar como avesso e como um sujeito que protesta, basicamente, com esse tipo de política estabelecida aqui na Amapá, que gera ciclos, que gera vícios, que gera corrupção, que não permite que avancemos como sociedade, que não permite criar um espírito cívico de participação, que afasta muitas pessoas de bem da política, não que ele não seja de bem, mas que afasta muitas pessoas aí que têm ideias bacanas, que têm vontade, que têm espírito, mas que acham que não é, porque já tá dominado, não é para eles entrar. E também essa política é uma política bélica, não é? De estar se atacando, de estar inventando modinha um pro outro, isso não condiz. Isso não condiz comigo. Deixa eu ajeitar aqui. Não condiz com o que eu acredito.
não é? O que eu proponho, apesar de ter um espírito de ser rebelde, né? Eu gosto de questionar bastante, sempre gostei, faz parte da minha personalidade, questionar a estrutura, o poder, o que está estabelecido, mas descobri que no meio do caminho a melhor forma de se fazer isso é com sobriedade, respeitando sempre o espírito da pessoa humana. Não, desculpa, não o espírito da pessoa humana, mas respeitando o ser humano, né? Fazer isso com sobriedade, porque apesar dos erros, dos acertos, devemos sempre ver que no fundo disputamos ideias, disputamos posicionamentos. Podemos ter aversões a ideias, a posicionamentos, que é o que eu tenho no caso do meu pai. Não tenho aversão à pessoa dele, mas eu tenho aversão ao que ele representa. São totalmente coisas distintas, não é? E apesar disso, não precisamos atacar-nos uns ao outro, rebaixando tanto a política, ou fazendo isso, não sei, uma zona de piada ou coisas do tipo. Eu acredito na sobriedade, eu acredito que podemos exercer a nossa capacidade cidadã com bastante tranquilidade, na verdade. E nem por isso vamos deixar de nos posicionar veementemente contra uma coisa ou outra, contra uma injustiça, e nem por isso vamos deixar também de punir ou de denunciar pessoas, não é? Mas que separar, porque as pessoas são vítimas também de todo um sistema, de toda uma cultura já estabelecida, né? Seja nesse sentido que as pessoas podem ser resgatadas, que elas podem e têm que merecer e devem ter esse direito a se arrepender, a pedir desculpas, a se reconciliar da melhor forma possível com a sociedade, não é? Então, recapitulando, para deixar claro, talvez eu tenha devagado aqui, mas recapitulando, eu vou seguir. Não sei se é um lance de ser influencer, mas eu vou seguir com essa proposta, fazer uma live semanal, trazendo uns assuntos que eu acho bacana, que eu acho interessante, que pode estar experimentando, principalmente no que diz respeito à organização política. E deixar claro a minha cisão, né, com a família Bosch, principalmente com meu pai, o Gilvan Bosch. Para além dos conflitos pessoais, que tem gente que atravessa, mas principalmente essa cisão entre daqui um modelo que eu não sigo, que eu não quero seguir, que eu tenho aversão, né? Um modelo de ideias, de práticas, que para mim mais atrapalha do que ajuda. Basicamente é isso. Bom, eu espero... Ficou um pouco longo, né, para o Instagram, 13 minutos, mas é o que falei de que seria uma live, mas eu preferi gravar. Espero contar com o apoio de vocês, com colaboração, e aí podemos ir discutindo e conversando e construindo isso junto. Mas é basicamente para mim, né? Não é para compartilhar, não mais. E para fazer um exercício que eu sempre quis fazer e que eu tenho vontade de fazer. Para me sentir bem, né? Para estar conectado e ter uma ressonância maior com aquilo que eu sinto. Então, é isso. Estou aberto a críticas, a polêmicas, bora junto, mas sempre com respeito e dignidade, porque todos nós, independente dos nossos erros, dos nossos crimes e acertos, né? Crime tem que ser punido, né, perante a justiça e tudo mais, mas nem por isso podemos atacar a dignidade humana. Esse é o meu ponto. Para um espertinho aí que queira criar polêmicas com isso, né? Bom, é isso. Beijos do Macro.